Olá! Olá, pessoal, boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Ana Paula. Oi, Catinha linda, beijo. Tati, querida, hoje eu vou ter um monte de amigos aqui participando da live. Hoje eu invadi a live do Médico Sem Jaleco, né? Esse grupo de pessoas tão queridas. Não vou contar que vocês foram todos meus calouros, tá? Porque aí eu vou entregar a minha idade. Eu tô super jovem porque eu acabei de retocar meu botox. Então eu não vou contar isso pra ninguém, tá? Tudo calouro meu. Mas vamos lá. A gente combinou de fazer uma live hoje para falar de dor de cabeça, né? Dor de cabeça é um tema super que chama muita atenção, né? Porque todo mundo tem ou alguém que convive junto reclama, quer dizer, é um tema muito recorrente, né? E em diversas áreas médicas as pessoas têm acabam convergindo para esse sintoma de dor de cabeça, né? Então o oftalmo acaba pegando muito dor de cabeça, porque todo mundo acha que tem problema aí do óculos, né? Todo mundo que tem dor de cabeça acha que precisa no oftalmo, que é uma lenda, né? Uma coisa aí das pessoas leigas. Aí tem também a segunda turma que acha que tem sinusite. Então vai todo mundo passar no otorrino, fazer o tal do exame da sinusite, né? E por aí vai, né? Então dor de cabeça é uma área que chama muita atenção por conta disso. E isso tem um porquê, né? Porque a dor de cabeça, pessoal, ela tem um espectro muito amplo de causas, né? Então a gente tem, só para vocês terem uma ideia, pela nova classificação internacional das cefaleias, a gente tem mais de 150 tipos de dores de cabeça. Então é uma infinidade, tanto que eles até falam, né, que para os neurologistas não é pra gente tentar decorar isso, é impossível, mas pra gente ter realmente o guia das dores de cabeça aí embaixo ali da mesa, onde a gente possa consultar para poder classificar os tipos de dor, né? Então, agora que tem mais gente entrando, eu queria me apresentar. Eu sou a Ana Paula, Ana Paula Pena Dias, meu Instagram é o Ana Paula Pena. O pessoal aqui do Médico Sem Jaleco me conhece como AP, né? E que era o meu apelido lá na faculdade, lá em Santos, na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, a FICEMES do coração, deve ter um monte de FICEMista aí. Mandar um beijo para todo mundo. Depois que eu saí da faculdade, não vou contar em que ano que foi, eu fui para a residência, fiz neurologia no HC, aqui em São Paulo. E desde então estou atuando como neurologista. Acabei fazendo mestrado também em gestão de saúde pública, tive um momento de uma vivência também na saúde coletiva, fui secretária de saúde do município de Santo André em 2017, depois atuei na saúde pública de São Caetano como diretora da atenção básica e atualmente voltei às minhas origens e estou atuando exclusivamente como neurologista, tá? Então eu tenho consultório aqui no ABC e é isso. Se quem quiser me encontrar mais vezes aí, me segue no Instagram, no YouTube, e é isso. Mas vamos lá, vamos falar de dor de cabeça, que é o que importa. Então, as dores de cabeça é um campo muito vasto, né? A gente tem mais de 150 tipos de dor de cabeça. O importante para todo médico, se tiver algum neurologista aí, vai me falando, tá? Dá um joinha, dá um ok. E também podem ir mandando as perguntas, tá? Que eu vou respondendo. Dor de cabeça, basicamente, a gente divide em dois pacotes. Nas cefaleias primárias ou nas cefaleias secundárias, tá? Vamos falar então das cefaleias primárias. A cefaleia primária é aquela que ela é o sintoma e já é a doença, né? Quais são os três principais grupos de cefaleia primária? A migrânia ou a enxaqueca, né, que todo mundo aí já ouviu falar ou já diagnosticou um paciente com isso.
A gente tem a cefaleia tipo tensional, tá? E a gente tem também as cefaleias trigêmino-autonômicas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma. A migrânia, né, ou a enxaqueca, ela é o tipo de dor de cabeça que tem o maior impacto na vida das pessoas, porque a enxaqueca geralmente é uma dor mais aguda, é uma dor mais sofrida. Eu tenho enxaqueca, eu sei o tamanho da dor que é isso. A dor da enxaqueca, ela derruba, ela te deixa na cama, qualquer esforço físico piora. E a dor da enxaqueca, ela tem uma característica muito marcante, que é ser hemicrânia, ser pulsátil, dar enjoo, vômito, fono, fotofobia, né? E a duração mais ou menos da enxaqueca, ela vai de 4 a 72 horas, tá? Junto com a enxaqueca, vamos lembrar que a gente tem os fenômenos de aura, né? E a aura, ela engana muito as pessoas, porque a aura, às vezes, ela parece algo como um ataque isquêmico transitório, porque a aura, por exemplo, você tem a aura visual, onde a pessoa fica sem enxergar, né? Pode ter uma hemianopsia, ou você tem uma aura de você ver alguns pontinhos brilhando e tal, tem as fosfenas, né? O espectro de fortificação, enfim. Então, a aura é um fenômeno elétrico cerebral que geralmente é uma aura visual. E aí um monte de gente vai no oftalmologista e outro monte de gente baixa no pronto-socorro achando que tá com isquemia cerebral, tá? Claro que se é uma primeira crise, você vai investigar. Se o paciente tem um fator de risco para AVC, a gente vai abrir essa investigação. Mas, além desse tipo de aura, eu preciso lembrar de 2 outros tipos de aura muito frequentes. A aura sensitiva, que é a aura onde o paciente geralmente não sente metade do corpo, braço, rosto, perna. E eu também tenho a aura de afasia, onde o paciente não consegue falar alguma palavra, alguma frase. O importante da aura é lembrar que ela dura de 5 minutos até 1 hora, tá? Se eu tiver uma aura que dure mais do que 1 hora, aí eu preciso acender aí a luz vermelha e procurar alguma outra causa para esse fenômeno cerebral. Bom, então falamos da migrânia, que ela tem um impacto econômico. A gente tem um estudo global que foi feito em 2010 que mostrou que a migrânia, ela é a 3ª principal causa de incapacidade no mundo, em pessoas abaixo de 50 anos, tá? Então falta ao trabalho, perda de compromissos aí, de eventos sociais, familiares, então tem um impacto muito importante na vida das pessoas, né? Quem tem enxaqueca sabe disso. Além da enxaqueca, né, da migrânia com aura, a gente tem também a migrânia sem aura. Só pra gente reforçar uma coisa importante, eu falei da aura, que é um fenômeno que dura de 5 minutos até 1 hora. É importante lembrar, pessoal, que a pessoa pode ter aura sem ter dor depois, tá? E aí que tá o pulo do gato, porque quando eu tenho uma aura e logo depois eu tenho uma crise de enxaqueca clássica, para a maioria dos médicos fica muito fácil de diagnosticar, né? Agora, a grande questão é quando essa aura vem isolada, é quando a aura ela não vem acompanhada da dor de cabeça, tá? Hoje mesmo, por acaso, eu falei, eu vou fazer a live hoje e ainda comentei com a paciente. Eu atendi uma paciente no consultório hoje exatamente com uma aura isolada, e aí a família toda muito preocupada, achando que pudesse ser algo isquêmico. Então, a aura, ela pode ser isolada sem ter dor de cabeça, tá? Lembrar disso. E algumas horas ou até 2 dias antes de eu começar a ter essa crise da migrânia, eu tenho sintomas prodrômicos, eu tenho pródromos, que vai aí de uma hiperatividade para uma hipoatividade. Eu posso ficar mais cansado ou mais acelerado, eu posso ter uma fadiga muito importante, eu posso ter sintomas inespecíficos como mal-estar, tontura, enfim. Então, essa é a migrânia. A gente também tem a migrânia sem aura, tá? Que é aquela dor que já começa com dor do início ao fim e vai durar aí mais ou menos até 72 horas. Se eu tenho uma migrânia que dura mais de 3 dias, aí eu considero isso como um status enxaquecoso. Lembra lá do status epilético, né? Quando a gente estudava? Então, existe também o status enxaquecoso ou status migranoso, tá? Então, também é um diagnóstico.
E tudo isso, pessoal, pode levar a lembrar que a enxaqueca é um fenômeno elétrico, mas que causa vasoconstrição. E isso pode causar também um infarto migranoso. Então, se o paciente tem ali um quadro de uma enxaqueca, né, e ele, de repente, ele tem um déficit neurológico logo depois ou junto com a dor, e eu vou fazer um exame de imagem, uma ressonância, eu posso identificar um infarto cerebral, tá? Esse é o infarto enxaquecoso, infarto migranoso, que geralmente tem um impacto muito maior e precisa aí de uma investigação melhor, tá? Então, eu falei das migrâneas, agora vamos falar da cefaleia tipo tensional. A cefaleia tipo tensional é a segunda mais comum e muita gente que tem cefaleia tensional acha que tem enxaqueca, mas é diferente, tá? Qual é a principal característica? A cefaleia tipo tensional, geralmente ela é uma dor bilateral, diferente da enxaqueca, bilateral, em aperto, em pressão, que geralmente não vem acompanhada de náusea, vômito, fono, fotofobia. Eu costumo brincar com os pacientes e falo que a cefaleia tipo tensional é aquela dorzinha pentelha que tá sempre ali, sabe? É aquela dor que não te derruba, ela não te dá um nocaute, você não vai pra cama, mas ela tá ali, enchendo o saco e você tá lembrando dela, tá? Essa é a cefaleia tensional. Então é uma cefaleia que você tá trabalhando, que você tá estudando, mas ela tá te perturbando. Além disso, lembrar que a cefaleia tipo tensional, ela cursa com um dolorimento na musculatura. Então, se eu palpo, eu geralmente tenho dor em pontos aqui do crânio. É aquela coisa que o paciente conta assim pra gente: doutor, eu fico lembrando que eu tenho cabeça, né? Você já deve ter ouvido essa expressão. Eu lembro que eu tenho cabeça. Esse lembro que eu tenho cabeça, geralmente, é esse dolorimento interictal da cefaleia tipo tensional, tá bom? A cefaleia tipo tensional, ela tem uma duração diferente. Lembra que eu falei da enxaqueca de 4 a 72 horas. A cefaleia tipo tensional, ela dura de 30 minutos até 7 dias. Ela tem uma variação muito maior, ela tem um espectro muito maior de duração, tá bom? Muda um pouquinho a forma da gente tratar cada uma, mas primeiro acho que é legal a gente falar os tipos de dor mais frequentes. Eu não vou ficar me alongando não saiam daqui da live, espera aí que tem novidade. E aí a gente tem o terceiro grupo das cefaleias primárias. Então a gente falou da migrânia, cefaleia tipo tensional e o terceiro grupo de cefaleias primárias, que são as cefaleias trigêmino-autonômicas. O que é isso? São aquelas dores que junto com a dor, que geralmente é unilateral, eu tenho disfunções autonômicas, tá? Eu tenho, por exemplo, uma hiperatividade do parasimpático e uma disfunção do simpático. Na prática, Ana, eu não lembro o que simpático faz, o que parasimpático faz. Na prática, o que é isso? Isso é o seguinte: eu tenho dor e junto com a dor eu tenho sinais desautonômicos, que seria sudorese na face, miose, que doida, eu fiz miose com a pitose. Miose, a pupila fica pequenininha, tá? Eu tenho a semipitose ou pitose, eu tenho lacrimejamento ocular, hiperemia conjuntival e daquele lado ali da dor eu tenho uma rinorreia, então fica saindo ali uma aguinha do nariz, tá? Esses sintomas desautonômicos, eles classificam a dor de cabeça no grupo de cefaleias trigêmino-autonômicas. Muito bem. Isso é um mundo, gente. As cefaleias trigêmino-autonômicas é um mundo. O pessoal acha que é só a neuralgia do trigêmeo que dá isso, né? Não, a neuralgia do trigêmeo talvez seja a mais conhecida, tá? Mas nem é a mais frequente. A mais frequente é a cefaleia em salvas. Você já deve ter ouvido falar, a cefaleia em salvas é mais comum em homens. A cefaleia em salvas, ela dá uma dor muito forte, com essas características que eu falei, que dura minutos, tá? Ela dura minutos, 30 minutos, até 1 hora, às vezes até um pouco mais, e ela dá algumas vezes no dia. Então, ela pode dar uma crise no dia, até 8 crises no mesmo dia. Qual a característica da cefaleia em salva? Que o paciente tem alguns dias de dor, algumas semanas de dor muito forte, é uma dor absurda, o paciente muitas vezes fala que bate a cabeça na parede, muito histórico aí de tentativa de suicídio, porque é uma dor alucinante,
Quem já teve aí dor de dente, cólica renal, falam que é algo dessa família aí, tá? Que é uma dor muito, muito forte, e o paciente tem esses episódios de dor e daqui a pouco passa, a dor passa e depois de meses ou anos você volta a ter dor, por isso que chama cefaleia em salvas. Eu tenho salvas, eu tenho períodos de dor que se repete, tá? O tratamento é muito específico da cefaleia em salvas, por isso eu já vou falar aqui, tá? Só a cefaleia em salvas a gente trata com, alguém sabe, pode escrever aí, alguém lembra, questão de residência. A cefaleia em salvas a gente trata com O2 inalatório, catéter de O2 a 100%, tá? A gente trata com inalação de O2 no pronto-socorro. Então, claro, paciente que já tem cefaleia em salvas muito frequente, a gente até orienta que o paciente tenha ali o seu cilindrozinho de oxigênio em casa, tá? Mas em geral, o paciente acaba indo pro pronto-socorro. Então é uma dor de cabeça, a Thaisa colocou, é isso aí, O2. É uma dor de cabeça extremamente forte e tem que fazer inalação de O2, tá? Então, a gente falou da cefaleia em salvas. Vamos falar de outros tipos de cefaleia trigêmeo autonômicas. A própria neuralgia do trigêmeo. Lembra aí que o trigêmeo eu tenho 3 ramos, né? V1, V2 e V3, tá? Então eu tenho a dor em algum desses ramos e geralmente essa dor ela vem depois de um determinado movimento. Então se eu tô mastigando, se eu tô abrindo a boca, se eu tô sorrindo, se eu tô falando, eu vou ter essa dor que é mais em choque e que ela é uma dor que acaba acontecendo também várias vezes. As dores trigêmeo autonômicas, elas têm essa característica recorrentes, tá? Porque o trigêmeo ele fica ali sendo irritado. Além disso, eu tenho uma infinidade de outras dores de cabeça trigêmeo autonômicas que eu só vou citar para vocês, porque é algo muito aí da competência do neurologista, mas eu tenho cefaleia Sunct, eu tenho a cefaleia Suna, eu tenho mais uma porrada de outras cefaleias, tá? Mas assim como eu falei da cefaleia, tem a cefaleia enfacada, que o paciente sente como se tivesse uma faca realmente, enfiando uma faca em algum local da cabeça, tá? E das trigêmeo autonômicas, eu também queria falar só mais um tipo, se vocês me permitem. Eu sei que esse começo de classificação é meio chatinho, mas esse tipo de dor é importante porque quando a gente diagnostica, a gente consegue mudar a vida do paciente, que é as hemicrânias. As hemicrânias, a Tati, que bom que é do neuro, tá rindo, né, cachorro? A gente tem as hemicrânias paroxísticas e as hemicrânias contínuas. O que é isso? Eu tenho lá uma dor hemicrânia que tem todas essas características que eu falei pra vocês. Lacrimeja, o olho fica pequenininho, beleza. E aí, eu desconfio que possa ser uma hemicrânia, tá? Se eu fizer um teste terapêutico com indometacina, que é o Indocid, e eu dou para o paciente e ele melhora absurdamente, pronto, o diagnóstico está feito, ele tem a hemicrânia paroxística ou a hemicrânia contínua. Então, esse tipo de dor é muito importante porque o paciente ele vem geralmente sofrendo demais e você dá um tiro certeiro ali, você faz o diagnóstico e você já está tratando. Então, façam essa experiência se vocês tiverem essa dúvida, tá bom? Com as hemicrânias paroxísticas, com as hemicrânias contínuas. Também existe, pessoal, um outro grupo de cefaleias primárias que são específicas. Então, Ana, você falou 3 grupos, migrânia, tipo tensional e as trigêmeo autonômicas. E que outro grupo é esse? Eu tenho um outro grupo grande de algumas cefaleias específicas, como cefaleia relacionada à tosse, cefaleia relacionada ao frio, cefaleia relacionada à atividade sexual, tá? Então o paciente só tem quando tá tendo a relação sexual. Eu tenho a cefaleia orgásmica, que o paciente só tem quando
tá realmente chegando ao orgasmo. Então, eu tenho alguns tipos de dor de cabeça, a cefaleia do esforço físico. Então, o paciente está na academia, a hora que ele vai fazer uma determinada atividade, ele aparece aí essa dor de cabeça. Então, todas essas dores de cabeça são cefaleias primárias, e todas elas têm que ser, aí nesse caso, um pouquinho investigada e tratadas aí de preferência pelo neurologista. Tem aqui a cefaleia ao Covid, né? Saúde Plena escreveu do Covid. Aí o Covid, é legal a gente falar do Covid, mas aí entra no outro grupo que eu vou falar agora, que são as cefaleias secundárias, tá? Eu tava falando só das cefaleias primárias, onde a dor de cabeça é o sintoma e já é a doença. Agora, falando das cefaleias secundárias, temos aí o Covid, que hoje em dia, infelizmente, né, é a grande pauta, e todos nós temos a gente está ouvindo falar muito do Covid, e sim, Covid dá muita dor de cabeça, tanto durante a infecção quanto depois. Tem vários estudos já que mostraram, principalmente na Europa, na Espanha e Nova York, que já mostraram que o Covid, mesmo depois de curado, o paciente fica aí com uma dorzinha de cabeça chata, pentelha, que dura muitos e muitos dias e semanas e tal, tá? Além do Covid, eu tenho outros tipos de infecções, né? Então, uma dor de cabeça, por exemplo, causada por uma meningite. Eu tenho dores de cabeça causada por problemas vasculares, como o que a gente mais tem, que a gente mais teme em neurologia, é a trombose venosa cerebral, tá? Lembrar que a trombose venosa cerebral é um diagnóstico que a gente tem que pensar sempre em mulher que tá acima do peso, mulher que usa anticoncepcional e que tá apresentando uma dor de cabeça diferente, uma dor de cabeça que ela nunca teve, uma dor de cabeça que não tá passando com nada. Putz, investiga, gente, investiga cefaleia por trombose venosa cerebral. É tão comum, a gente, como neurologista no pronto-socorro, a gente pega tanto paciente que tá com trombose, tá com TVC e ficou rodando de PS em PS. Então, quem tá assistindo aqui o Médico Sem Jaleco e dá plantão e tá aí na porta, na linha de frente, desconfia, tá? Uma dor de cabeça esquisita, faz uma tomografia e uma angiotomografia, né? A angiotomografia venosa é que mostra a trombose venosa cerebral, tá? Hoje em dia a maioria dos serviços tem angiotomo venosa, até no próprio SUS, tá bom? Então a gente está falando da cefaleia secundária, cefaleia por ruptura de aneurisma e tal. Muito bem, então estamos falando aqui da classificação da dor de cabeça, né? E a gente está falando da forma que a gente faz o diagnóstico. Então a gente vai classificando a dor e sabendo se essa dor tá mais para cá, tá mais para lá. Muitas vezes as dores de cabeça, elas têm mais de uma característica. Então você tá ouvindo aqui eu falar e aí você fala: "Poxa, Ana, mas eu tenho enxaqueca, mas às vezes eu também tenho cefaleia tipo tensional, né?" Então pode ter esse mix aí, né? Um pouquinho de cada dor, e a gente classifica que o paciente está tendo realmente todos os tipos de dor, tá? Vamos falar então de diagnóstico. O diagnóstico das dores de cabeça é um diagnóstico totalmente clínico, né? E com uma boa anamnese, eu costumo brincar e falar para os meus residentes que a neurologia ela é 80% história, 18% exame neurológico e 2% imagem, né? E a gente infelizmente está com tudo isso meio torto, meio deturpado, o paciente vai direto para tomografia, para ressonância, mas a neurologia, a gente ainda que trabalha com ensino, bate muito nessa tecla da história, de uma boa anamnese, e é isso. Se eu tiver uma boa história e eu puder classificar esse paciente em um desses tipos de dor de cabeça, eu não preciso de exame nenhum, tá? A menos, claro, que tenha algum sinal de alerta. Então vamos falar quais são esses sinais de alerta que fazem com que uma dor de cabeça comum de consultório se transforme em algo que eu precise me preocupar. Então eu tenho, por exemplo, uma dor de cabeça de início súbito, né? Essa dor que começa de uma hora para outra, então eu não tinha dor e eu sei exatamente a hora que ela começou. Essa dor
a gente precisa ficar um pouquinho preocupado, né? Quando o paciente te conta exatamente o que ele estava fazendo na hora da dor, tá? Porque isso geralmente leva a gente a pensar em fenômeno vascular, seja aneurisma, ruptura de aneurisma, sangramento cerebral ou trombose venosa, tá? Então essa ruptura, essa coisa mais abrupta. Além disso, lembrar essas dores que não estão melhorando com nada. Então, por exemplo, eu tinha uma dor que melhorava com naproxeno, agora eu tomo naproxeno e não está melhorando. Então é uma dor que mudou a característica. Ou, por exemplo, era uma dor que era aqui e que tinha tal e tal e tal característica, e agora eu tô com uma dor diferente. Ela dói aqui, ela dói diferente, ela puxa pro pescoço, enfim. Então, uma dor de cabeça que tem uma característica muito diferente da que eu tô acostumado também é um sinal de alerta. Além disso, claro, se a dor de cabeça vier com outros sintomas neurológicos que me preocupem, como, por exemplo, alteração do nível de consciência. Então, se eu tiver sonolência, se eu tiver vômitos que não melhoram, que não é o vômito da enxaqueca, né, que é um vômito diferente, vômito em jato, se eu tiver rigidez de nuca, claro que aí é uma dor de cabeça que me preocupa e que eu vou investigar, tá bom? Então falamos aqui das dores de cabeça, falamos da classificação, do diagnóstico e o tratamento, né, que é o nome dessa nossa live. E o que a gente faz com esse monte de dor de cabeça que todo mundo sente e, né, enfim. Tem uma coisa, gente, que é assim, que eu acabo, os neurologistas se aborrecem um pouco, vou abrir aqui pra vocês o coração, tá? A gente se aborrece um pouco com alguns médicos que costumam falar para o paciente o seguinte: olha, paciência, você não tem nada para fazer, você tem que se acostumar com dor. Gente, eu ouço tanto isso no consultório, ouço demais isso. E isso pra gente que é neurologista é uma facada no peito, porque, poxa vida, tem tratamento, tem que tratar. Não é porque a gente não sabe a causa, quer dizer, não é porque é uma dor primária que não tenha tratamento, né? Existe sim, e o paciente não pode desistir, porque é muito cruel você chegar, e eu falo pra vocês, não só como neurologista, mas como paciente também, né? É muito cruel você chegar pra alguém e falar, dar um tapinha nas costas e falar, você tem que se acostumar, e quando doer, vai pro pronto-socorro. Gente, isso não é vida, né? Pelo amor de Deus. A gente, quando faz tratamento profilático da enxaqueca, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, assim, em muitas vezes, né? Paciente que ia para o pronto-socorro 3 vezes por mês, passa aí uma vez a cada 6 meses, né? Vocês têm ideia do impacto que tem funcional na vida dessa pessoa? Então, depois de assistir essa live, o que vocês não vão dizer para o paciente você precisa se acostumar com a dor, tá? Você pode falar, olha, eu não sei o que você vai fazer, você vai procurar um neurologista, tá? Mas não fale para o paciente que ele tem que se acostumar com a dor, porque isso é muito cruel, sabe? E aí vai ter um neurologista depois que vai te xingar, com certeza. Deixa eu falar outra coisa. Então, paciente que tem dor, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, e aí é uma dica que vale para vocês também, que são médicos e que a gente tem muito acesso a remédio o tempo inteiro, né? Tem muita gente que tem o péssimo hábito de se entupir de analgésico quando tem dor de cabeça, né? Então, na época da faculdade, a gente andava com a cartelinha de Neosaldina, né? Tudo bem que metade das dores era ressaca das festas lá de Santos, né? Porque a gente sabe que ali o negócio era do balacobaco. Mas, além da enxaqueca da Neosaldina, além da Neosaldina para enxaqueca, um monte de gente fazia uso de Cefalio, Cefalive, enfim, Ormigrem, né? Que a gente tomava. E muitas pessoas acabaram mantendo esse hábito, né? Então, qualquer dorzinha vai lá e toma qualquer analgésico, e muitos têm na sua necessaire um analgésicozinho de estimação ali, né? Então, qualquer coisinha eu vou lá e tomo. E aí você não para perceber, ó, a Tati e a Catinha estão chorando de rir, né? Suas cachorras, eu vou contar aqui algumas coisas pra eles. Não vou contar não, só depois. Deixa eu falar pra vocês, essa necessaire que a gente anda na bolsa, isso é um hábito terrível, tá? Eu vou explicar por quê. Tem um tipo de dor de cabeça que chama
Cefaleia por abuso de analgésico. Olha esse nome, cefaleia por abuso de analgésico. Aí você vai responder assim: não, Ana, eu não faço isso de jeito nenhum, imagina. Eu tomo 2 comprimidos por semana. E aí que tá. 2 comprimidos por semana, se você tomar toda semana, já tá caracterizado como abuso de analgésico, tá? E o que acontece com isso? O analgésico que você toma, que você está acostumado, a sua neusa, o seu cefalívio, raio que o parta, ele passa a não fazer mais efeito e passa a modificar a gênese e as sinapses e os neurotransmissores envolvidos no mecanismo de dor, tá? E isso vai ficando insuportável. Então, um momento você toma Neosaldina e aí não melhora. E aí depois você toma, Naramig, daqui a pouco também não melhora. Você vai para os triptanos, não melhora. Daqui a pouco você tá tomando morfina, tá? Tramal, opioide, enfim. Tem muita gente que interna nos hospitais, serviços de neurologia por causa disso. E começaram tomando uma simples Neosaldina na bolsa, tá? Que fica na bolsa. A enxaqueca, quando ela começa a se tornar muito frequente, obrigatoriamente eu tenho que fazer um tratamento profilático. Eu tenho que escolher uma medicação para o paciente tomar todo dia para não ter dor. E aí eu tenho algumas opções para isso. Eu tenho os beta-bloqueadores, né, o propanolol que a gente mais usa, mas alguns pacientes não podem usar propanolol, seja porque tem asma, bronquite, enfim, porque tem a pressão muito baixa. Lembrar que o propanolol para homens pode causar uma disfunção erétil, aí eu vou ter 2 problemas, né? Mas enfim, geralmente mulher que não tem a contraindicação responde super bem, tá? De um lado para a mulher a gente dá o propanolol, do outro para o homem, que geralmente não tem problema de peso, porque a mulher, se eu falar que eu vou dar um remédio que vai engordar 100 gramas, ela me mata, nunca mais volta no consultório. Mas pro homem, que geralmente eles têm aquela barriguinha sexy, né? Eles não ligam muito não de engordar meio quilo. Aí a gente dá a flunarizina. A flunarizina é um bloqueador de canal de cálcio que melhora muito a dor de cabeça para fazer profilaxia, tô falando, tá, gente? Para tomar todos os dias para não ter dor. Além dessas 2 substâncias, a gente tem também os antidepressivos, né? Principalmente se o paciente tem sintomas associados como dificuldade para dormir, insônia, transtorno de ansiedade, que é super comum essa comorbidade, tá? Se o paciente tem esses sintomas, eu tenho sim que estar atento a uma possibilidade de uma comorbidade e eu entro com antidepressivo. O antidepressivo geralmente responde super bem para dor de cabeça, tá? Os que melhor respondem para dor de cabeça são os tricíclicos. A velha e boa amitriptilina, a nortriptilina pamelor, clomipramina anafranil, esses são excelentes para dor de cabeça. Mas tem um perfil de efeito colateral que às vezes não é tão interessante. Então eles são mais sedativos, o paciente, se ele tá super ligado, sem dormir, pode ser interessante, os tricíclicos, porque ele dorme rapidinho, né? Mas eu tenho aí um efeito de talvez uma sonolência ao longo do dia seguinte, uma sensação de que passou um caminhão em cima. Eu posso ter, principalmente entre as mulheres, um ganho de peso, tá? Alguns pacientes não têm, mas é um efeito colateral que a gente tem que ficar alerta. Ressecamento intestinal, então eu tenho obstipação intestinal, mucosa, a saliva, né? Com pouca saliva, então a boca seca, então porque ele acaba tendo o efeito anticolinérgico que a gente chama, tá bom? Aqui a Márcia está perguntando a duloxetina, ótima, a duloxetina era o que eu ia falar agora, que são os inibidores da recaptação de serotonina, né? Aí vem a fluoxetina, a sertralina, a duloxetina, que é um dual, eles são aí a classe de antidepressivos que a gente mais usa para dor, justamente pelo perfil de segurança,
de tolerabilidade. Então acaba sendo realmente a duloxetina, que é o Cymbalta, o Velija, o Dual, tá bom? São as medicações que a gente acaba usando bastante. Além disso, citalopram, que são os antidepressivos de mais nova geração, tá? Que mais que a gente tem, além dos antidepressivos? Os antiepiléticos, claro. Então a gente vai ter os antiepiléticos, a gente tem o topiramato, né? O topiramato é uma droga antiepilética que a gente usa muito para enxaqueca, muito. O topiramato tem como efeito colateral uma coisa que as mulheres adoram, que é a perda de apetite. Algumas chegam a perder peso mesmo, tá? Tanto que os endócrinos usam topiramato. Mas antes da gente sair tomando todo mundo pensando que é uma maravilha, o topiramato ele pode causar uma certa lentificação, o paciente pode ficar meio abobadinho, tanto que a gente brinca que o paciente que toma topiramato, ele esquece que tem dor de cabeça, sabe? Porque o paciente fica meio lesadinho mesmo, então ele fica com declínio cognitivo, ele pode ficar... esquecer as palavras, sabe? Uma vez eu tava tratando com topiramato um paciente e, coitado, o bichinho foi fazer uma apresentação na empresa. E aí ele tava lá no PowerPoint e faltava a palavra o tempo inteiro, e aí ele voltou, ele quase me matou. Mas eu falei, você não me falou que você ia apresentar nada na empresa, enfim. Mas é uma situação que não é legal, tá? Então topiramato, toma cuidado com essa parte cognitiva, tá? Idosos também, eu não gosto de usar topiramato em idosos, porque o idoso ele já tem naturalmente uma falha de memória e tal, e se a gente dá o topiramato acaba sendo o pior. Além disso, o ácido valproico, Depakote eu prefiro. Ele é muito legal para dor de cabeça, excelente. Também usado como estabilizador de humor, né? Os psiquiatras cada vez mais têm usado em associação com antidepressivos para dar uma estabilizada no humor, até para tratar também transtornos de ansiedade, às vezes até síndrome do pânico em associação com antidepressivo, tá? E o Depakote segura muito dor de cabeça, muito. Efeito colateral do Depakote, ganho de peso em alguns casos, queda de cabelo, tá? Cai muito cabelo, então tomar cuidado, principalmente as mulheres, ficar de olho nisso, porque pode ter queda de cabelo e aí você... normalmente a gente tenta segurar, tenta dar um polivitamínico, um Pantogar e tal, mas se não funciona tem que tirar, tá? Todos esses efeitos colaterais, graças a Deus, são reversíveis, de tudo isso que eu tô falando. Se a gente tira a medicação, geralmente isso reverte. Além disso, a gente tem outros antiepiléticos, como a lamotrigina, a oxcarbazepina, que é o trileptal, também pode ser interessante, tá? Bom, além dessas medicações que eu falei, deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada que eu falei aqui pra chuchu. Coisa importante, pessoal, atualmente não, vamos falar os últimos 10 anos pra cá, começou alguns estudos a respeito do Botox, né, da aplicação de toxina botulínica para enxaqueca, para migrânia crônica, tá? Migrânia crônica, não sei se vocês lembram que eu falei lá no comecinho, é aquela que dura mais de 15 dias no mês, tá? Então, mais de 15 dias no mês eu tenho uma migrânia crônica. E tem a indústria farmacêutica começou a patrocinar um estudo bem grande que foi feito, o Preempt, que foi feito lá nos Estados Unidos pela Allergan, para estudar a aplicação da toxina botulínica, porque eles começaram a perceber que os pacientes que aplicavam o Botox para estética ou para espasmos e tal, acabavam tendo um benefício de parar de ter dor de cabeça, né? É sempre assim, mais ou menos, que se descobre os usos off-labels, né? E aí resolveram estudar isso, tá? E viram sim que a aplicação da toxina botulínica, ela, além de promover aí um relaxamento da musculatura que causa essa contratura associada à dor de cabeça, a própria toxina, ela diminui a liberação de sinais nervosos na sinapse ali relacionada à dor, tá?
Então começaram a estudar. Os estudos relacionados ao Botox, eles têm alguns, não são muitos estudos, tá? E eles têm alguns vieses, têm algumas críticas, os especialistas, eles não são assim totalmente céticos em indicar Botox de olho fechado não, tá? Tem uma série de críticas, vira e mexe sai algum estudo de alguém falando mal, falando que não serve pra nada, que é só pra arrancar dinheiro das pessoas, enfim. Mas parece sim que tem uma evidência, tá? O estudo, quando a gente vai ler, ele é um estudo que mostra um certo benefício, apesar que tem aí algumas fragilidades no estudo Preempt. Mas, de forma geral, é o neurologista que faz, ou o médico fisiatra relacionado que trabalha com dor, tá? E ele... desculpa, só um minutinho, pessoal. E o médico vai aplicar em pontos específicos de 31 até 39 pontos, tá? E acaba tendo melhor assim. Mas a grande questão na aplicação da toxina é a indicação, tá? Se eu indicar toxina botulínica para uma cefaleia tipo tensional, eu não vou ter benefício, é gastar dinheiro. E aí assim, né, a toxina para cefaleia o convênio não cobre, porque para neurologia eles cobrem para outras doenças. Então eles cobrem, o convênio cobre, por exemplo, para distonia cervical, paciente que tem o pescocinho mais torto, espasmo hemifacial, o convênio cobre, espasticidade, o convênio cobre para blefaroespasmo, né, paciente que fica piscando muito. Agora, para dor de cabeça não cobre, é aprovado pela Anvisa, mas o convênio não cobre, o paciente que tem que pagar. E como a gente usa uma quantidade grande de toxina, né, são 31 a 39 pontos, é um tratamento que acaba não ficando barato. Então a gente tem que ter uma indicação precisa, tá? A Catita tá falando aqui, toxina em tratamento hoje até para queloide. Uau, eu não sabia. Legal. A indústria, eles vêm com tudo, né? Eles querem que a gente aplique até para gastrite, mas para queloide eu não sabia. Bom, e aí eu venho falar para vocês da grande novidade. Então a gente já falou, não usar analgésico. Aí você vai falar, Ana, mas o que eu uso então quando eu tiver dor? De preferência, que seja um uso esporádico, né? Porque se você está tendo que usar a coisa com muita frequência, significa que você precisa fazer um tratamento profilático com uma dessas drogas aí que eu falei. Mas você, de preferência, quando estiver na crise, dê preferência para naproxeno, que é o Flanax, tá? Ibuprofeno, que é o Advil, o alívio, tá bom? E se for enxaqueca mesmo, a migrânia, os triptanos, Laramig, Sumax e tal, tá bom? Tem uma medicação que eu gosto bastante, que é o Sumax com o naproxeno, que é o Sumax Pro. Sumax Pro também para migrânia é tiro e queda. Muito bem, então falamos de tudo isso e aí vem a grande novidade, que tem um monte de gente que deve estar perguntando para vocês, né? Que são os anticorpos monoclonais, né? Anti-CGRP, que é a grande novidade aí dos últimos 2 anos, começou nos Estados Unidos e desde o ano passado já aprovado aqui no Brasil e já sendo comercializado por algumas empresas, tá? Esse CGRP é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. A calcitonina é uma das substâncias que estão aí, que estão envolvidas na gênese das crises de enxaqueca, tá? O que esse anticorpo monoclonal ele faz? Ele retira da circulação sanguínea esse CGRP. Então, ele dá uma faxinada numa substância que é importante na gênese da enxaqueca, tá? E os estudos ligados aos anticorpos monoclonais mostraram um benefício, sim, em redução do número de dias com dor, redução da frequência, da intensidade e tal. Então, é um tratamento que é o único tratamento de tudo isso que eu falei até agora. Esses anticorpos monoclonais, eles são
a única coisa que foi feito especificamente para enxaqueca. Porque todo o resto que eu falei, vocês perceberam que eu falei antidepressivo, antiepilético, botox, anti-inflamatório, nada disso era específico para migrânia, tá? Mas os anticorpos monoclonais, esses anti-CGRP são específicos. Então eles vêm aí com uma expectativa muito grande, né? Claro que a indústria farmacêutica vem com tudo, mas com critério parece que realmente é bacana, tá? A tendência ainda vem caro, isso tá vindo caro, tá chegando já no mercado, já tem para prescrever, mais ou menos aí R$ 1.800 por mês, tá? Para algumas pessoas isso é acessível, para a grande maioria das pessoas não é acessível, mas o convênio não cobre. Claro que a indústria farmacêutica vem aí com uma conversa de que a gente pode fazer com que entrar com liminar para o convênio pagar. Até pela minha formação em gestão de saúde pública, eu sou radicalmente contra essa sedução da indústria farmacêutica para que a gente judicialize a medicina, tanto para o SUS quanto para convênio. Eu vivi na pele como secretária de saúde, eu sei que a cada carteirada de juiz que eu tomava, porque eu tinha que comprar o Tegretol CR de um paciente, porque ele não podia tomar carbamazepina do posto, eu sei quanto de agulha de gás que faltava no hospital, porque eu gerenciava o dinheiro ali, né? E eu acho que a gente fazer isso com o plano de saúde, a gente que tem ali o poder da caneta, a menos que seja um caso de vida ou morte, eu sou radicalmente contra. Eu acho que essa judicialização está acabando com o sistema de saúde público e saúde suplementar, tá? É só uma opinião minha. Mas a indústria está vindo com tudo, ele já vem com o formuláriozinho prontinho, que é só a gente assinar e carimbar para a gente processar aí tanto o SUS quanto a saúde suplementar para pagarem as medicações, tá? Mas o fato é que hoje ainda é uma medicação que o paciente tem que desembolsar mais ou menos R$ 1.800 por mês. Alguns estão querendo usar porque usam muita medicação e já estão exaustos, cansados e tal, então eles acabam topando fazer, mas claro que ainda tem uma tendência aí de isso baratear conforme outras empresas forem aparecendo, né? Efeito colateral, aqui o Torrino Expert está falando, né? Efeito colateral desses anticorpos, por enquanto, ainda o que tem de relato nos trabalhos que foram feitos, parece tudo uma grande maravilha, tá? Efeitos colaterais, assim, uma certa linfopenia, um pouquinho de mal-estar, mas assim, é tudo vendido como a quinta maravilha do universo. Então, eu fico sempre com um pouquinho com o pé atrás, né? Acho que vocês também. Mas não tem nenhum efeito adverso grave, não, tá? Assim, são todos muito bem tolerados, todos esses efeitos colaterais bobos que a gente fala, tá? Não tem nada gastrointestinal, são drogas muito bem toleradas, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que dessa forma a gente falou aí de todas as possibilidades, né? Lembrar de uma última coisa, que é o uso da cafeína, tá? A dor de cabeça, ela pode estar relacionada ao abuso de cafeína. Aí você vai falar, puxa, Ana, mas o comprimido que eu tomo lá é o CAF qualquer coisa, né? Tilenol CAF, cafilizador, CAF não sei o quê. Bom, a cafeína na crise de dor, ela sim pode ser benéfica, porque ela faz uma vasoconstrição, beleza? Fica bem e funciona. Mas a cafeína usada no dia a dia, o abuso da cafeína, que é super comum, principalmente nós médicos, a gente que profissional de saúde trabalha muitas vezes, né, em um monte de lugar, hospital, ambiente, aí, centro cirúrgico, vive no café.
isso é muito ruim, tá? Mais do que 4 doses de cafeína, você já pode estar nesse grupo que faz abuso de cafeína, tá? E aí lembrar, né, claro que a cafeína tá num monte de coisa, não só no café expresso, mas na Coca-Cola, no chocolate, e aí a gente precisa reduzir isso até o máximo de 3, 4 cafés ao dia, porque senão você piora sim a dor de cabeça a médio e a longo prazo, tá? A cafeína acaba tendo um efeito estimulante, lembrar que a enxaqueca, a migrânia, ela é uma doença também de hiperestímulo, de hiperexcitação do sistema nervoso central, e aí as duas coisas não combinam, tá bom? Bom, acho que é isso, pessoal. Acho que aqui eu falei as principais coisas que eu me propus. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Tá tudo ok? Já estão cansados de me ouvir falar? Podemos encerrar? Catinha tá falando aqui que foi excelente. Quase que eu conto seu segredo, hein, Catita? Já pensou? Meu Deus do céu. Então é isso, pessoal. Obrigada, foi um prazer, tá? Rô, Girelli, linda, minha amiga querida. Eu já deixei marcado aqui com o pessoal do Médico Sem Jaleco uma próxima live que é daqui 2 semanas, eu não lembro a data, que eu vou trazer um convidado super especial para falar com vocês, o Thiago Godoy. Nós vamos falar de finanças, de educação financeira. Eu fiz uma live para mim, na minha página com ele. O Thiago, ele é Head de Educação Financeira da XP. E a live que eu fiz com ele na minha página foi incrível, o pessoal adorou. E por isso eu propus trazê-lo aqui no Médico Sem Jaleco, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante conhecê-lo. Ele está com um projeto da Exped, que é a Escola de Educação Financeira da XP, e é um cara muito legal, vocês vão gostar. Bom, quem quiser saber mais sobre mim, doutora Ana Paula Pena, só me seguir no Instagram, tá bom? Quiser mandar direct, perguntar alguma coisa que eu não abordei aqui, tá? E é isso, pessoal, foi um prazer, obrigada, um prazer estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. Obrigada, beijo, tchau.